sobre o mês de Tammuz, e eu vou começar fazendo um pequeno resuminho do que seria o calendário de Deus. Deus criou um calendário lunar para os meses. No calendário de Deus, nós estamos hoje no ano 5784. Em Gênesis 1:14, Deus diz assim: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, tempos determinados para dias e anos. Então, Deus criou um calendário onde ele está firmado, você consegue acompanhá-lo pela posição dos astros nos céus, para a gente olhar os tempos, saber os lugares e como agir no tempo, no modo e no lugar. Né? Então, o primeiro mês, quando Deus colocou o calendário dele, você encontra em Êxodo 12, 2, quando Deus diz assim para Moisés: este mesmo vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E a primeira festa também Deus criou, primeira festa perpétua, Páscoa, quando ele disse em Êxodo 2, 12, 3, falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E na festa da Páscoa, nós já sabemos que tem um portal aberto por Deus para sairmos de todo o cativeiro, para ter uma salvação, para início de coisas novas, para deixarmos o velho. Então, por esse calendário de Deus, hoje nós estamos entrando no mês de Tammuz. E eu vou falar aqui sobre o mês de Tammuz, né? O mês de Tammuz é o 4º mês do calendário de Deus. E nós vamos falar sobre a tribo, a letra, as características de bênção e também da guerra. Então, eu pergunto aqui para você, eu coloco aqui para você, eu falo para você aqui: você é um príncipe ou é um gafanhoto? Para mim, essa é a maior tradução do mês de Tammuz. Você é quem? Um príncipe ou um gafanhoto? Quem você é? Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Então, no calendário de Deus, o primeiro mês de Nissan é o mês da Páscoa, onde eles saem do cativeiro e entram numa caminhada para a Terra Prometida. Na Páscoa também Jesus morreu. Ele morreu e ele cumpriu a festa da Páscoa do Pesságio, ele cumpriu ela completamente. Ele foi, no dia 10, ele foi para o centro de Jerusalém, ele foi confrontado pelos sacerdotes, como o cordeiro era levado para casa e ficava 4 dias sendo examinado. No 14º dia, ele foi morto, no horário certo da comemoração da Páscoa, e depois ele ficou 3 dias morto, como ele disse que ele estava fazendo a mesma coisa quando aquele profeta que estava na barriga do peixe, ele ficou 3 dias morto, e ele ressuscitou do sábado para o domingo, no começo do primeiro dia da semana. Ele cumpriu toda a festa do Pesságio, Nissan. Então, o povo saiu da escravidão, Jesus morreu e ressuscitou, e se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também saímos da escravidão do Egito e começamos uma caminhada com Deus até a nossa terra prometida. Aí, no segundo mês, é o mês de Iar, que é um mês de transição, quando eles estão atravessando o deserto, e o povo conhece Deus como Deus Jeová Rafá, Jeová Jireh e Jeová Nissi. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Nissi, Jireh, o Deus que alimenta, que eles receberam o maná. E Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Quando eles chegam no monte e recebem as 2 tábuas da lei, e são os 10 mandamentos, que era a constituição da nova nação que estava sendo feita. E quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos uma travessia também. Nós atravessamos um deserto, que não é um deserto de pecado, mas é um deserto para nós entrarmos em intimidade com o Senhor e conhecermos Deus como
Jeová Rafá, Jeová Jireh e Jeová Nissi. Nós conhecemos o Senhor, que é o Deus que nos cura, o Deus que nos supre e o Deus que é a nossa bandeira. E aí, quando nós recebemos a palavra de Deus e nós começamos a estudar a Bíblia, nós entramos na nossa terra prometida. Também lá, quando Jesus ressuscitou e ele foi assunto ao céu, ele disse: ficar em Jerusalém para vocês receberem o dom do Espírito Santo. E na festa de Pentecostes, Shavuot, eles estavam reunidos no mesmo lugar e eles receberam o Espírito Santo. E também lá no deserto, Shavuot, é também a festa onde eles recebem a Torá e a lei. Então, Jesus, ele cumpre todas essas 3 primeiras festas, as 4 primeiras festas, ele cumpre perfeitamente ali. E nós também, quando nós andamos com Jesus, nós cumprimos essa trajetória até entrarmos na nossa terra prometida. E esse mês, o mês de Tammuz, é o mês onde eles teriam que ter entrado na terra prometida, né? Então, nesse significado de Tammuz, significa aquecimento, porque é a entrada do verão em Israel, né? E também o Tammuz, né? Eles ficam 3 tribos ao sul, que é Av, Tammuz e Elu, que é Ruben, Simeão e Gade. Eles ficam juntos no mesmo local quando Deus deu a ordem de ficar no tabernáculo. É importante nós sabermos todas essas coisas, porque quando você vai estudando, você vai entendendo a profundidade da palavra de Deus, que cada coisa que está escrita na palavra de Deus tem um significado. Então, vamos ver alguns aspectos do mês de Tammuz. Vou falar primeiro sobre a idolatria. Em 17 de Tammuz, que nesse ano de 2024 será no dia 23 de julho, foi quando o povo fez o bezerro de ouro. Moisés subiu no monte para receber as 2 pedras, escritos os 10 mandamentos, e quando ele desceu do monte, o povo tinha feito o bezerro de ouro. Isso está em Êxodo 32. E essa idolatria do povo fazendo o bezerro de ouro trouxe destruição. Mas existe um antídoto, que é a adoração. Então, esse é um mês, pega o seu caderninho, anote aí, é um mês de adorar. Esteja o mês todo adorando. Pegue os horários de portal, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, e louve. Adore ao Senhor. Para quê? Para você vencer a guerra desse mês. Como a gente falou aqui, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou em Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Todos esses portais, eles são verdade, eles existem, eles estão abertos em cada época do tempo do calendário de Deus. E nós estamos no tempo onde o povo fez um bezerro de ouro. Então nós temos que guerrear contra a idolatria. E a primeira guerra contra a idolatria é a adoração. Então adore, adore. Então por esse pecado que o povo fez o bezerro de ouro, eles ficaram 1 ano rodando no deserto. Em vez de entrar na terra prometida, eles ficaram 1 ano rodando no deserto. E no outro ano, no mesma época, no mês de Tammuz, no dia 17, Moisés mandou os Rosh, os líderes, os príncipes, os cabeça, os líderes das 12 tribos, mandou que eles fossem até a terra prometida e ficassem lá por 40 dias para olhar a terra. Então, essa é uma época de oportunidade, uma época onde nós guerreamos para entrar na nossa terra prometida. Você vê isso lá em Êxodo 33 e em Números 13. Então, os israelitas, eles sabiam quem eles eram? Eles estavam no Egito, eles viram as 10 pragas, eles receberam a promessa da terra prometida desde Abraão, e chegou o momento deles entrarem na terra prometida. E o que é que eles viram quando eles entraram na terra prometida? Então, a minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem é você? Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Se você não gosta do que você vê, o que significa isso?
Qual é a sua identidade? Qual é a sua personalidade? Quais são seus pontos negativos? Quais são os seus pontos positivos? Por que você nasceu assim? Quem te fez assim? Deus criou aquele povo. Deus deu para eles as promessas. Deus mostrou o poder dele nas 10 pragas do Egito. Deus mostrou o poder dele quando eles passaram no mês de Ar pelo deserto. Deus mostrou o poder dele quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus deu para eles uma identidade. Quando você aceita Jesus no seu coração, você recebe de Deus uma identidade. Quando você começa a ler a Bíblia, começa a procurar a palavra, Deus vai te mostrando quem você é. E você vai se descobrindo na personalidade que Deus te deu. É esse o tempo que nós estamos, esse portal que nós estamos agora. Nós passamos pelo deserto, nós conhecemos a Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, nós recebemos o Espírito Santo, nos batizamos na água quando entregamos nossa vida para Jesus, o povo passou pelo meio das águas, foi um batismo de morte, sair da escravidão e começar uma caminhada com Deus. Tudo isso nós estamos passando. Quem você é em Cristo? Quem você é? Eu pergunto e eu envio sobre você, que você receba a revelação de Deus aí, que o anjo do Senhor te ative, te mostre quem você é. Você saiba agora, o Senhor fale com você. Nós não estamos perdendo tempo sentado aqui conversando. Já estamos em guerra, já estamos em oração, já esteja orando em línguas para que você receba a revelação do Senhor. Enquanto eu estou falando aqui, ore em línguas, que o Espírito Santo vai estar falando com você e você vai recebendo as revelações, pegue sua caneta e já vai anotando. Aquele povo foi espiar a terra, que eu não gosto dessa palavra, já vou explicar por quê, e eles voltaram e eles disseram, nós nos vemos como gafanhotos. Tiveram um relato de incredulidade, verbalizaram a incredulidade. Quando Josué chega em Jericó, e ele manda os homens ir olharem a terra, e eles encontram Raabe, o que Raabe diz para eles? Raabe diz para eles, o povo está tremendo, derreteu, está morrendo de medo de vocês. Então o povo ao redor, os inimigos estavam com medo deles, mas eles não se enxergavam assim. Eles não viam que Deus tinha feito, que a fama deles chegou já na frente deles, para o inimigo sair correndo da frente deles. Nós estamos assim, nós recebemos Jesus, nós somos pequenos cristos, temos o Espírito Santo. A nossa fama já chegou perante o mal, perante o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E o diabo já está tremendo para sair da nossa frente, para nós recebermos a nossa terra prometida. Por que estamos parados com medo? Quando eles diziam, nós nos vemos como gafanhotos. Eu pergunto a você, eles eram príncipes ou gafanhotos? Pergunto a você, você é príncipe ou um gafanhoto? Aquele povo não se firmou nas promessas de Deus, de conquistar a terra prometida. Olharam através de um olhar humano, carnal, incrédulos, verbalizaram um mau relatório. Determinaram a sua própria derrota pela sua própria boca. Nós estamos na década PEI, na década da boca, na década de profetizar. É tempo de profetizar. Quando Moisés mandou aqueles 10 homens entrarem na terra prometida e ficarem lá por 40 dias, ele não usou a palavra espia. Espião é aquele que vai vistoriar os pontos fracos da terra para guerrear. Não foi isso que Deus fez. Deus usou a palavra no hebraico, que é iaturo. Iaturo é fazer turismo, passear, olhar o que tem de bonito e o de melhor. Deus queria ativar o povo em saber o que tinha de melhor na terra para eles. Não era uma utopia. Eles sabiam que ia ter que guerrear, mas Deus queria mostrar quais seriam as vantagens, o que havia de bom, o que eles podiam alcançar naquela terra prometida. Deus mandou Moisés que eles mandaram aqueles homens para que eles ficassem 40 dias fazendo turismo,
olhar o que há de melhor na terra, usar os seus olhos para ver o que há de bom. E eles realmente trouxeram um cacho de uva tão grande que precisavam de uma tora de madeira e 2 homens para carregar. Está o peso daquele cacho de uva. Eles chegaram e o que eles disseram quando eles voltaram de lá? A terra mana leite e mel. O que significa isso? Que era uma terra próspera. Mostraram o cacho que colheram em Hebron. Só que quando eles disseram isso, quando você lê lá em Números 13, eles dizem assim, porém, e porém, essa palavra em hebraico é efes, que é zero, significa nulo. Ou seja, eles falavam assim, olha, a terra mana leite e mel, olha o cacho de uva, agora zere tudo isso que dissemos, apague tudo isso que falamos, porque agora nós vamos dizer o que nós vimos lá, com o nosso carnal, olhar o carnal, incrédulo, de espião, que foi espiar a terra para a guerra. Moisés nos mandou lá para fazer um turismo, ver o que há de bom, trazer para vocês a esperança da vitória na guerra. Mas nós não, nós vamos trazer agora a palavra da incredulidade. Vamos ter um olhar negativo sobre a situação. Apague tudo que falamos de bom, zere tudo, porque olha o que vamos dizer agora. Eles não olharam com o olho da fé. Eles não olharam o que Deus tinha dito. Eles não pensaram na promessa que Deus fez a Abraão e que agora eles estavam por 15 dias para receber a promessa. Porque quando eles estavam no mês de Tamuz, que esses homens entraram lá e voltaram, contando o que tinha lá, para eles contarem o que tinha de bom e o povo ficar animado, se fortalecer com uma palavra boa e entrar guerreando a terra. Em 15 dias eles entrariam na terra. E aí eles conseguiriam construir o templo, e aí Jesus viria, e nós teríamos uma outra perspectiva na Terra? Eu não sei, estou apenas pensando. Mas eles entraram com uma palavra de incredulidade, e por causa disso, Deus disse que para cada dia que eles estiveram na Terra Prometida, eles teriam um dia, 40, teriam um ano no deserto. Então, em vez de 40 dias que eles ficaram olhando a Terra Prometida, eles ficaram anos no deserto. Verbalizaram uma incredulidade, trouxeram uma derrota sem lutar. Caleb, naquela hora, mandou o povo se calar. Se Caleb mandou o povo se calar, é porque eles estavam em desolação, estavam falando, estavam murmurando. Os espias disseram assim para o povo: o inimigo era mais forte. Mas essa palavra que eles usaram no hebraico, mineno, ela significa que o inimigo é mais forte do que ele. Quando eles disseram que o inimigo era mais forte, eles não estavam dizendo o inimigo é mais forte do que nós, mas nós temos o Senhor para guerrear a nossa guerra. Eles disseram, menino, o inimigo é mais forte do que ele. Esse foi o pecado deles. Quando eles diminuíram o poder de Deus, desprezaram a promessa e rejeitaram a palavra de Deus. Eles tinham acabado de atravessar o mar, viram a glória de Deus, comeram um maná, um milagre todos os dias. Viram as pragas no Egito, viram a morte passar e levar os primogênitos do Egito, na pessoa do próprio Deus. Atravessaram a pé seco o Mar Vermelho, 18 quilômetros de comprimento. Aquele local que eles atravessaram era o Golfo de Áqaba. O Golfo de Ágaba tem 100 metros de profundidade. E viram paredes como um muro de água, paredes de 100 metros de altura de cada lado. 100 metros de altura numa parede de água. Eles atravessaram e andaram 18 quilômetros. Sabe o que são 100 metros de altura uma parede de água? O Cristo Redentor tem 30 metros de altura. Seriam 3 Cristos Redentor um em cima do outro. O edifício Martinelli, em São Paulo, tem 100 metros de altura. O Copan, em São Paulo, tem 115 metros de altura. O prédio do Banco do Brasil, em Brasília, tem 100 metros de altura. O Congresso também, em Brasília, tem 100 metros de altura. E eles atravessaram o mar com 100 metros de altura numa parede de água por 18 quilômetros. Eles viram aquilo e tiveram coragem de dizer, menino, que aquele povo que eles tinham que entrar na Terra Prometida era maior do que ele?
Não foi só um pecado de falta de fé. A punição delimita a gravidade da falta. 40 anos no deserto. Os rochas, os cabeças, os príncipes foram lá na terra prometida para ver, passear, ver o bem. Em Tiago 1,19 diz: todo que nós desejamos, né, o povo seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19 é o que nós temos que viver nesse mês de Tammuz. Prontos para ouvir as promessas de Deus, tardio para falar, e muito mais tardio para se irar. Agora há pouco eu liberei uma palavra para que você soubesse quem você é em Deus. E eu espero que o anjo do Senhor tenha te mostrado, para você enxergar agora. Aceite o seu chamado, declare o seu destino, confesse o melhor a seu respeito e a sua família. Declare quem você é e o que você está destinado a realizar. Confesse o que Deus tem para você. Diga isso aí em voz alta. Quem o Senhor diz que você é, a sua família, o que o Senhor tem para você. Declare o que a palavra de Deus diz a teu respeito, a sua identidade. O que você está destinado a realizar? Você é um príncipe ou um gafanhoto? Quem você é? É um príncipe do exército do Senhor. Como Josué e Caleb está disposto a entrar na terra prometida, em 15 dias entrar na terra prometida, receber a promessa de Deus que está há anos parada na sua vida. Esse é o momento, é o portal. Jesus morreu no portal da Pessagem. Jesus ressuscitou no portal do Pessagem. Jesus foi assunto ao céu e os discípulos receberam o Espírito Santo no portal do Pentecostes. Por que aqueles dois portais se cumpriram completamente na data certa e não se cumpriria hoje? Você entrar na sua terra prometida, você tem um exemplo do seu irmão mais velho, somos zambujeiros enxertados na videira, nós recebemos a seiva do Deus de Israel. Então, entremos na nossa terra prometida nesses dias à frente. Use o seu olho para enxergar a promessa. Use a sua boca para profetizar a bênção que você é. Em 17 de Tammuz, que seria 23 de julho de 2024, até 9 de Ave, que seria 9 de agosto de 24. Nesse tempo, o povo de Israel destruiu a promessa, o momento de receber a promessa. Foi um tempo de idolatria, um tempo de credulidade, um portal de destruição. Deus tinha para eles entrar na terra prometida, mas eles fizeram o bezerro. Moisés quebrou as tábuas. Passaram um ano do deserto, chegaram na terra prometida, rejeitaram entrar na terra prometida com incredulidade. 17 de Tammuz até 9 de Ave, eles aprontaram só destruição. E o que aconteceu com esse portal que era para eles entrarem na terra prometida? Depois, se você examina a história de Israel, de 17 de Tammuz a 9 de Ave, essa época, esse portal, aconteceram tragédias, as maiores tragédias aconteceram nessa época. O cerco babilônico foi em 17 de Tammuz. Os judeus foram forçados a deixar de oferecer sacrifícios diários, faltaram ovelhas. Em 69 depois de Cristo, em 17 de Tammuz até 9 de Ave, o general romano Apóstolos destruiu as muralhas de Jerusalém e colocou um ídolo dentro do templo, fazendo uma destruição no templo de Israel, de Jerusalém, e queimou a Torá, a palavra de Deus. Moisés quebrou as tábuas, o povo rejeitou, e depois, 69 depois de Cristo, a Torá foi queimada. Em 1242, em Paris, queimaram também a Torá. Olha o portal de destruição, quantas vezes se repetiu naquele povo. Os acontecimentos da sua vida abrem portas, fecham portas. Abrem portais, fecham portais. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele entrou na terra prometida. Caleb também entrou na terra prometida. Você será quem? Será aqueles 10 espias lá foram espiar em vez de fazer um turismo, olhar o que tinha de bom e trazer boas notícias? Ou você será Josué e Caleb? Eu serei Josué e Caleb, e você?
A obediência a Deus e a desobediência a Deus causam ou bênçãos ou destruição na sua vida. Se você desobedeceu a Deus, se a sua família, se os seus antepassados, se existe desobediência à palavra de Deus na sua família, este é o momento de redimir esse portal e fechar essas portas. Redimir os pecados, fechar os portais. Peça perdão, se arrependa, mude seu comportamento. Eu te pergunto, que situações você está enfrentando hoje, ruins? Quais palavras você está usando em relação a esses desafios que você enfrenta? O povo fez o bezerro e passou por tudo aquilo. Depois vamos orar sobre isso. O segundo aspecto do mês de Tammuz que eu quero falar é o posicionamento da tribo de Levi. Como que a tribo de Levi via as coisas, as situações que eles viveram? Eles estavam lá no bezerro de ouro, na quebra das tábuas da lei, depois naqueles homens que foram ver os rochos, os cabeças, foram olhar a terra e voltaram com um relato bom, e depois disseram, não, zera todo esse relato, esquece. Agora eu vou falar o que nós vimos de ruim. A tribo de Levi passou por essa provação, eles estavam lá. Eles usaram a aprovação para abrir um portal de oportunidade e tomar uma posição correta naquele momento em relação à fé ao Senhor. Após a idolatria do bezerro de ouro, a tribo de Levi se uniu a Moisés para destruir os idólatras. E por causa disso, eles foram escolhidos por Deus para serem a tribo sacerdotal. Então, esse é um momento de você ser colocado no lugar que Deus tem para você. Mesmo que os outros estejam falando coisas ruins, mesmo que as notícias sejam ruins, tome posição ao lado da palavra de Deus, a verdade, as promessas de Deus. Estávamos falando hoje cedo que Deus tem promessas para o nosso país e que estamos aprendendo sobre isso e profetizando a bênção no nosso país. Vamos tomar essas promessas, vamos profetizar e como a tribo de Levi seremos colocados como tribo sacerdotal nesse país. Essa história está lá em Êxodo 32, a partir do verso 26. A tribo que se posicionou de forma correta diante da idolatria. Eles disseram, nós somos do Senhor. Moisés falou, quem é do Senhor? Eles disseram, nós, e foram levantados em posição de autoridade, de honra, como rocha, cabeça. Tiveram reconhecimento da sua fidelidade. Levi aceitou o chamado. Sou príncipe, não sou gafanhoto. Receberam a identidade de quem eles eram diante do Senhor. A tribo de Levi se tornou tribo sacerdotal. Foram levantados porque serviram com fidelidade e foram colocados em autoridade. No meio de toda aquela confusão, eles tomaram essa posição. Pode ser que nós estejamos no meio de confusões, de coisas ruins, mas nós vamos profetizar a bênção como Levi e vamos tomar o nosso lugar de autoridade. Terceiro aspecto que eu quero falar sobre o mês de Tammuz é a tribo de Ruben. Ruben era o primogênito, está lá em Gênesis 29. A Leia teve esse filho e disse, o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido me amará. E esse filho Ruben, ele não honrou a sua primogenitura. Em Gênesis 49, existe uma promessa para Ruben. Ruben, meu primogênito, minha força, primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. E aí Jacó completa, já não será superior, porque você subiu na cama do seu pai ao meu leito e o desonrou, o profanou. Em Gênesis 35, 22, Ruben perdeu o direito de primogenitura, a porção dobrada da herança, as bênçãos superiores, a unção, o poder, a autoridade de governar a família e toda a revelação de Deus que viria com isso. Ele perdeu, porque ele cometeu adultério com Bila, a concubina de seu pai Jacó. Ele não respeitou as alianças, não respeitou os acordos de relacionamento, não respeitou a sua primogenitura, não respeitou o seu pai. Ele desonrou o leito do pai. E por isso ele perdeu a liderança para ajudar,
o sacerdócio para Levi e a primogenitura para José. Teve uma perda tripla. Rubem perdeu a liderança para Judá, perdeu o sacerdócio para Levi e perdeu a primogenitura para José. Foi amaldiçoado, porque ele desprezou, desrespeitou o seu pai, a autoridade e o leito do pai de seu pai Jacó. Ele arriscou tudo, na mesma época, por um bezerro de ouro. Rubem, naquela época, vivia um tempo de violência. Tinha havido 3 tentativas de assassinato. Jacó havia passado um período traumático, fugindo de Labão, depois confrontou Esaú a entrar em Canaã. A irmã dele, Diná, foi estuprada. E os seus irmãos devastaram o povo cananita por causa disso. Passou por uma guerra. Fugindo de Siquém, Raquel deu à luz a Benjamim e morreu. Eles passaram pela torre de Éder e Rubem estava com toda aquela tribulação acontecendo. E todos os outros irmãos também. Mas Rubem, ele quis um conforto, quis uma segurança. E o seu bezerro de ouro foi Bila. Ele adulterou com a concubina de seu pai. A tribo de Rubem perdeu a sua herança. E depois, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, a tribo de Rubem fez algo pior ainda, inesperado. Moisés morreu no lado oriental de Canaã, não entrou na Terra Prometida. Quando eles foram entrar na Terra Prometida, depois de 40 anos, houve uma guerra. Rubem olhou a terra e falou, não, vou ficar fora de Canaã. Rejeitou a herança de estar em Canaã e quis ficar fora de Canaã. Foi atraído por uma idolatria e foi uma das primeiras tribos a serem levadas ao cativeiro. Não teve fé para entrar na Terra Prometida. Preferiu ficar do lado de fora. Eu entendo que eles estavam cansados pelo desconforto do deserto, mas eles preferiram ficar na terra de Og. Tiraram os olhos do destino. Vamos aprender essa lição com Rubem. Não tirar os nossos olhos do destino maravilhoso que o Senhor nos deu. Em Jeremias 29, 11, o Senhor Deus diz assim, os pensamentos que tem para nós são pensamentos de paz, para nos prosperar e não causar dano, para nos dar o fim que esperamos. O bezerro de ouro custou a herança. Não sejamos seduzidos pelo conforto passageiro. Mantenhamos os olhos no prêmio. Paulo disse em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que correr para vencer. Não aceitamos prêmio de consolação. Rubem não teve domínio próprio, trocou seu futuro glorioso por um bezerro de ouro. Mas nós não. Em nome de Jesus, deixamos para trás a velha vida e corremos para o prêmio da soberana vocação. No mês de Tamuz, não se deixe seduzir pelo bezerro de ouro. Ele vai aparecer, porque o portal está aberto. Mas mantenha seus olhos no prêmio da soberana vocação que Deus tem para você. Senhor, eu faço uma oração agora. Ore comigo. Senhor, ouve o nosso clamor. O Senhor é bom. Pedimos perdão pela incredulidade. Nos mantenha, Senhor, no nosso destino, no nosso chamado, no nosso propósito. Nós e a nossa família. Nós e o nosso país. Determinamos que não vamos cair em armadilhas de bezerro de ouro e manteremos nossos olhos firme. Vamos avançar em fé. Em nome de Jesus, manter o curso. Te peço, Espírito Santo, nos traga a revelação completa, agora, dos nossos dons, chamados e propósitos, em nome de Jesus. Como a tribo de Levi, nós nos levantamos em justiça contra a idolatria. Agora, cortamos isso de nós, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, fazemos conversão das atitudes, mudamos o nosso comportamento, para nós e a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Fechamos esse portal de destruição em nós e na nossa família. Trazemos revelação agora, visão, para continuar escutando essa palavra, em visão como Deus tem para nós, e não com a visão terrena, mas com a visão de Josué e Caleb, com a visão de Deus, em nome de Jesus. Não aceitamos destruição nas nossas famílias. Que o Senhor envie anjos de justiça agora, a favor nosso. Nos limpe da injustiça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso olhar, que eu orei agora, para que a gente enxergue. Guardar os nossos olhos, para enxergar como Deus nos enxerga. Nós temos esse portal, que nós estamos entrando nesse mês, para restaurar a nossa dignidade, para viver o que Deus tem para nós, para receber essa unção para a nossa família, a nossa geração, para termos famílias unidas, amadas, saudáveis, em nome de Jesus. O mês de Tamuz tem uma guerra, e a guerra de Tamuz é Lilith. Está lá em Salmo 91:5. Lilith, em Salmo 91:5, está traduzido como terror noturno. São demônios que atacam à noite para manter relações sexuais. Tem pessoas que viram a visão de mulheres ruivas, como simbolizando Lilith. Lilith é a mãe dos espíritos imundos. Provoca epilepsia. Traz liberação sexual. Feminismo, anarquismo. Luta contra patriarcado. Luta contra a autoridade masculina. Traz uma cultura gótica. Vampirismo. Uma beleza obscura, sinistra. Na mitologia egípcia, é Íris, Ísis, Osíris, e ele é representado por obelisco, que é o símbolo do pênis de Osíris, que ao ser instalado na cidade, consagra aquele território profano, gerando um templo a céu aberto para Osíris e Ísis. Você aceita isso? Eu não aceito na minha cidade. Lilith, ela é representada pela rainha dos céus, 3 tornos. Astarte, sedução sexual, pecados da carne. Ateneia, sabedoria terrena, humana, estratégias para enganar, para conseguir honras e adoração. E Lilith, a rainha da magia. Elas 3 se reúnem em um único nome, Babilônia. Um poder econômico, governamental e religioso. É o mês de guerrear contra a Lilith. É o mês de orar às 3 horas da madrugada. É o mês de rejeitar tudo que simboliza esses tronos malditos. Depois faremos uma oração no final. Quero falar sobre um outro aspecto de Tamuz, a letra. A letra do mês de Tamuz é Shet. E ela simboliza o número 8, significa novos começos. É um mês que eles teriam que entrar na Terra Prometida, começando um novo começo. É um mês onde Levi começou seu sacerdócio. Nesse mês, determinamos os novos começos. O que foi perdido, você pode escrever aí no seu caderno e orar que você tenha a oportunidade, nesse mês, de ter um novo começo. Tudo aquilo que você foi impedido de avançar, esse é o mês que você consegue atravessar e vencer. Essa letra Shet, ou Het, ela tem 2 significados, vida e pecado. Esse é o mês que você vai se definir, se você vai escolher vida com Jesus ou pecado. Príncipe ou gafanhoto. No Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo que você chegue
na entrada da sua terra prometida e veja que tem que guerrear, você tem que olhar com bons olhos a promessa que Deus te deu, saber que com Ele você vencerá. Em Provérbios 4:25 diz: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Que nós tenhamos um olhar recebendo o colírio de Deus, enxergando como Deus enxerga. Olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono do Pai. Quando Abraão levantou seus olhos e viu um carneiro de trás dele, travado pelos chifres, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho Isaque. No monte do Senhor se proverá. Esse é o momento onde o Senhor proverá. O Senhor nos dará vitória. E nós não teremos perdas na nossa família. Um outro aspecto do mês de Tammuz que eu quero falar, que eu chamo, eu digo que esse é o mês de um rolo de filme, onde você passa tudo que aconteceu com você. Pense nas coisas ruins que aconteceram, nas coisas boas. Todas essas coisas juntas, elas contam uma história. Pegue todos os seus eventos individuais, da sua família, e olhe cada um deles. Faça um jejum e feche esses portais de bezerros de ouro na sua vida. Tammuz é o mês de começar a discernir os planos de Deus para você, entrar na terra prometida. Anote os acontecimentos passados. Anote os acontecimentos presentes. Anote as batalhas que você teve que lutar e não venceu, e elas continuam. Veja o que você tem que se sustentar em fé para receber as promessas de Deus. Se avalie como você estava um ano atrás, no que você cresceu, no que retrocedeu, anote. Vamos nos avaliar hoje. Vamos nos avaliar nesse mês, um ano atrás, como estávamos. Daqui a um ano, como queremos estar. De que maneiras estamos hoje? Será que eu digo, não aguento mais essa situação? Ou você diz, não quero mais saber de nada, estou cansado, essa situação não muda, se prolonga, eu vou abandonar. Você tem sofrido ataques por todos os lados, ataques em áreas que você achou que você não teria mais ser atacado, e você está sendo atacado novamente, está repetindo situações, como você viu que aconteceu com esse povo de Israel. Entenda o tempo que estamos passando, temos que entender. Nós entramos no mês Tammuz. Que mês é mês? Que mês é esse? Jesus morreu, ressuscitou, tomamos a Santa Ceia, comemoramos a Páscoa, glórias a Deus. Deus fez o primeiro mês em Nissan, eles saíram do Egito, 50 dias depois entraram no mês de Ar, no pé do monte, para receber os 10 mandamentos. O povo ficou com medo, tem até um louvor que fala isso. Não quero subir, Moisés, sobe você. Olha, eu digo que eu quero subir, sim, sou eu que vou subir. Moisés subiu sozinho no monte, ficou 40 dias. Quando Deus disse para ele, desce porque o povo já se corrompeu. E eles fizeram um bezerro de ouro. Alguns chamam o mês de Tammuz, esse terceiro mês, como o mês da loucura. Todos os bezerros de ouro que construímos um dia, que nossos antepassados fizeram, eles ganham força nesse mês de Tammuz com as loucuras. Não vamos permitir isso. Porque nós podemos escolher, olhar com bom olho e decidir. Esse é o mês de Rúben, primogênito de Jacó. Rúben foi filho de uma mãe desprezada, cresceu vendo a mãe desprezada, em detrimento das outras esposas. Como estava o coração de Rúben? Como está o teu coração hoje, vendo tantas coisas injustas acontecendo com você? Rúben um dia se encheu, disse que não aguentava mais isso, ficou cansado do que ele viu o sofrimento da sua mãe, das mágoas que ele tinha dentro de si. Ele disse, não quero mais saber de nada. Perdeu todo o senso de família, subiu na cama do pai Jacó, dormiu com a esposa do pai. Qual a consequência de Rúben? Perdeu a primogenitura, foi um louco, tomou uma decisão almática.
entrou numa temporada de escuridão, que a palavra desse mês chama de temporada de lua, de Lilith, temporada da noite. Você tem sido atacado às 3 horas da madrugada? É o mês de guerrear contra a Lilith. É o mês de adorar nos portais. É o mês de jejuar entre 17 de Ave, de Tammuz e 9 de Ave. Esse é o mês, é o tempo que tudo que não foi trazido à luz ainda, tudo aquilo que ainda estava em trevas na nossa vida, nesse mês Lilith tentará atacar. Tudo que é idolatria tentará te atacar nessa temporada. Rubem fez isso. Depois que o povo fez o bezerro de ouro, abriram-se os portais da destruição, eventos que acontecem, determinadas épocas se repetem. Você sabe, em Salmo 24 diz isso, que os portais se abrem. Esses eventos que acontecem trazem consequências sobre as gerações. É um histórico que você tem que avaliar. Avaliando a nossa vida nesse tempo, nesse mês, avaliando a nossa família. O que aconteceu com o povo de Israel? Quais foram os acontecimentos do mês de Tammuz, depois daquela primeira vez do bezerro de ouro? Eles fizeram o bezerro de ouro em 17 de Tammuz, que nesse mês é 23 de julho de 2024. Abriu-se o portal da idolatria. Então temos que vigiar a idolatria nesse mês, senão a idolatria entra e nos vence. Foram quebradas as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Eles ainda não foram revogados até hoje. Nenhum lugar da Bíblia é revogado. Pegue os 10 mandamentos, decore e obedeça. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Vê se está tudo certo no meu WhatsApp. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim? Então, as 2 tábuas da lei foram quebradas. Eles desobedeceram a palavra. Como consequência disso, abriram um portal de idolatria. E as gerações seguintes de Israel sofreram perdas, destruição do primeiro templo, destruição do segundo templo, quebrada, queimada, destruída a Torá. Tudo isso aconteceu nessa época, porque eles abriram um portal de idolatria. Existe um histórico nas nossas vidas a ser avaliado nessa época. Temos de nos avaliarmos, avaliar quais portais de idolatria foram abertos por nossos antepassados e por nós mesmos. Em Israel, as situações de destruição aconteceram todas na mesma época, 17 de Tammuz, 9 de Av. E nesse ano é 23 de julho até 9 de agosto. Vamos avaliar nossos pecados. É sério isso. Quais pecados temos cometido? Eles abrem portais, são influências de repetições, na mesma época e nos anos posteriores. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido exatamente na festa perpétua do Pesságio da Páscoa, que Deus deu ordem para ser comemorada todos os anos. Essas influências em anos posteriores manifestam os mesmos pecados. É a época de investigarmos as nossas vidas, das nossos familiares, vida pessoal. Nessa época, quais são as iniquidades geracionais? Nesse período, elas ganham força e estabelecem outras iniquidades, pecados. Os pecados, nesse período, ganham força e estabelecem iniquidades. Vigiar, prestar atenção, jejuar, de 17 de Tammuz a 9 de Av, de 23 de julho a 9 de agosto de 2024. Jejue, peça ao Senhor te revelar, faça uma metanoia, uma conversão, uma mudança de atitude, peça perdão, faça a remissão, que é uma oferta pelo pecado. Está na palavra isso. Peça perdão pela iniquidade, mude seu comportamento, feche esses portais na sua vida, na sua geração, e abra portais de adoração ao Senhor nessa época. Nessa mesma época, os espias, eu não gosto dessa palavra, os príncipes, os cabeças, os roches, os líderes, foram lá na Terra Prometida e pecaram. Números 13.
Deus queria que eles fossem fazer um turismo, olhar o belo, o majestoso, explorar as belezas. Nós temos que olhar com bons olhos as promessas de Deus e as belezas que o Senhor tem para nós. Moisés disse para eles, ir lá olhar e não buscar o vulnerável, mas buscar as boas coisas. Deus queria que eles se alegrassem pelo bem que eles receberiam antes de chegar lá. Diga aí, eu vou receber a alegria das minhas bênçãos antes de eu alcançá-las. Sem fé, o povo perdeu o tempo certo da entrada na terra prometida. Rubem perdeu a primogenitura. Aquele povo perdeu a entrada. Mais 15 dias eles entrariam na terra e ficaram 40 anos no deserto. Como nós nos enxergamos? Como avaliar as situações? Aprender com o nosso irmão mais velho. Eles verbalizaram um mau relatório. Não vamos verbalizar o mau relatório. Usaram a boca com incredulidade. Vamos usar a nossa boca para profetizar as vitórias sobre as situações, vencendo a incredulidade. Esse é o tempo de entrarmos na nossa terra prometida. Aquilo que Deus nos prometeu, esse é um tempo de entrarmos nas promessas, na terra prometida individual de cada um de nós. Cuidemos do que falamos, porque podemos produzir derrotas nas nossas vidas e nas gerações futuras. No relatório deles, tiveram medo de lutar, perderam o tempo propício de entrar na terra que Deus havia prometido. Resultou nos 40 anos de deserto. Que em nome de Jesus nós olhemos as situações que estamos vivendo e confessemos o melhor para nós. Profetizemos agora o melhor. Pedimos a Deus nos revelar o nosso chamado individual. Declaramos o nosso destino. Criamos através das palavras criativas que Deus soprou em nós quando nos criou. Profetizemos as bênçãos de nossas vidas. Somos príncipes ou gafanhotos? Após a idolatria do bezerro de ouro, a tribo de Levi se uniu a Moisés para destruir os idólatras. Por esse gesto de zelo, ela foi levantada como primeira tribo, a tribo sacerdotal. Este é o tempo propício de sermos levantados para sermos aquilo que Deus tem para nós. Nos unirmos com o Senhor em nome de Jesus agora, contra a idolatria na nossa família, na nossa geração. Senhor, expulsamos a idolatria da nossa família, da nossa geração. Senhor, vamos jejuar, vamos arrepender e vamos entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Vamos agir corretamente, profetizamos isso sobre nós e sobre a nossa família. Diga aí, eu escolho o lado certo, como a tribo de Levi. Escolha a retidão, a justiça e a santidade que venham sobre mim, que venham sobre a minha família, que venham sobre a minha geração em nome de Jesus. Declaro que eu serei fiel a Deus, a minha família será zelosa, o meu povo será obediente, que Deus nos levante nesse tempo. Eu profetizo em nome de Jesus, chegou o tempo de sermos levantados, como foi levantada a tribo de Levi. Não vamos escolher o lado ruim e o mal, como eles escolheram. Deus está fazendo coisas boas, que nós tenhamos bons olhos para enxergar as coisas boas que Deus está fazendo acontecer ao nosso redor. Não vamos olhar os detalhes, não vamos escutar o que as pessoas estão falando, vamos olhar o grandioso que Deus está realizando em nossa vida. Esse, eu declaro, em nome de Jesus, que esse não será um mês da loucura, mas será um mês que Jesus manifesta sua grande glória em poder nas nossas vidas. O povo fez o bezerro, mas aonde estava Moisés? Estava lá no monte, vendo a glória de Deus. Quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava. E naquele mesmo dia que ele estava no monte, nessa mesma época, recebendo as 2 tábuas da lei, e encontrando o Senhor, vendo o seu rosto brilhar, naquele mesmo momento, é o tempo onde os 3 discípulos viram Jesus, Moisés e Elias no monte. É o mesmo portal. Moisés,
no monte, recebendo as tábuas, vendo Deus. E os 3 discípulos vendo Jesus, Moisés e Elias no monte da transfiguração. Aonde você quer estar? Lá no pé do monte, fazendo o bezerro? Ou no alto do monte, vendo Jesus, tendo seu rosto brilhar? Onde você vai ficar? Vai ficar com o bezerro? Ou vai subir ao monte para desfrutar da glória de Jesus? Esse é o mês que Deus preparou para ficarmos da glória de Jesus. Ou ficaremos na loucura de Tammuz? Não. O ídolo que agiu nos nossos antepassados quer agir na nossa vida agora. Ele quer ganhar terreno, quer roubar a nossa entrada na terra prometida. Esse bezerro de ouro, ele quer a glória para ele. O que é o teu bezerro de ouro? É a mágoa que Rubem tinha, desrespeitando e fazendo justiça com as próprias mãos, perdendo a primogenitura. Qual é o teu bezerro de ouro? Se Jesus é o teu Deus, é tempo de ele ser adorado. Esse é o mês que nós podemos entrar na glória de Jesus. Ou na loucura de Tammuz, podemos escolher. Esse é o tempo de frutificar. Rubem nasceu, mas não adianta só gerar. Esse é o tempo de dar a luz. E o tempo de dar a luz é agora. É agora a nossa época de entrar na terra prometida. É já. Tenhamos decisões sábias. Rubem perdeu a primogenitura. Qual é a sua decisão? Qual é a minha? Vou ficar cansado do que está acontecendo? Cansei de tudo e vou largar? Não. Se a glória de Jesus não estiver nas nossas vidas, se a luz de Jesus não estiver em nossas vidas, Lilith tentará nos atacar. É hora de jejuar, expulsar Lilith e esse pecado e nos corrigirmos. Vamos ver, prestar atenção nas nossas famílias, quais os pecados são geracionais, quais pecados está pegando. E vamos deixar a luz do rosto de Jesus brilhar em nós, como foi com Moisés. Ele desceu do monte e seu rosto brilhava. Aleluias! Não pode haver em nós nenhuma sombra de tolice, nenhuma loucura. Precisamos andar como sábios e não como tolos. Vamos redimir o nosso tempo e entrar na nossa terra prometida. Eu, em nome de Jesus, declaro sobre nós a luz do Senhor, luz para os nossos pés no caminho. Declaro sobre nós a mente de Cristo, sobre a nossa mente, a mente de Cristo, e declaro a vida de Cristo sobre nós. Como Moisés disse, ele disse para Rubem: receba a vida, viva e não morra, seja próspero os seus dias. Nós não perderemos a primogenitura, receberemos em nome de Jesus a vida e a prosperidade que estava prometida para Rubem. Nós recebemos na nossa vida, agora nós temos essa opção de decidir. É muito que Deus fala sobre nós, para sermos prósperos. Essa é a temporada, e nós não perderemos a primogenitura. Senhor, ativa a tua bênção em nós. Entramos na nossa terra prometida. Destruímos toda a idolatria e adoramos a Jesus e andamos na presença dele. Essa é a temporada de Tammuz, a glória de Deus de entrar na terra prometida. Eu te desafio a fazer um jejum de 3 semanas, de 17 de Tammuz a 9 de Av, de 23 de julho a 9 de agosto. Houveram muitas tragédias, um portal de tragédias. Moisés quebrou as tábuas, o bezerro de ouro. Os espias deram mau relatório, perderam a entrar na terra prometida. Se eles tivessem entrado naquele período, quantas coisas boas nós não teríamos vivido muito tempo antes. Vamos orar. Se apronte aí. Perspectivas proféticas do mês de Tammuz. Diga aí, em nome de Jesus, eu tomo adoração nesse mês. Eu vou brilhar em adoração. Profetizo sobre a minha vida. Eu não pecarei com bezerro de ouro, mas eu farei adoração. Profetize aí. Esse mês é o direito da aliança. Está ligado com poder e força. Eu me alinho com a aliança do Senhor. Senhor, eu apresento as pessoas com as quais tenho que lidar nesse mês. E vou entrar nas alianças que o Senhor tem para mim. E não em alianças erradas, em nome de Jesus. Eu profetizo que eu não serei como Rubem. Eu venço o espírito de orfandade. Eu não vou desonrar
os meus líderes. Eu vou honrar a quem deve honra e não perderei a bênção. Em nome de Jesus, como Rubem, eu não vou seguir meu coração, eu vou vigiar e não vou me desviar do caminho correto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor ouve o meu clamor, o Senhor renova as minhas forças, o Senhor restaura a minha dignidade. Declaro que o poder do Senhor me levanta. Eu viverei, pois o meu Senhor já venceu a morte. Em nome de Jesus, eu ativo a unção da vida e a unção da multiplicação na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha profissão. O Senhor me abençoa e faz prosperar meu espírito, alma e corpo da minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelos pecados meus e dos cometidos pelos meus antepassados, em relacionamentos sexuais, com Subo, ou com Lilith, ou outras formas de pecado sexual. Peço perdão, Senhor, e desligo de corpo, alma e espírito desses demônios. Recolho todo o sangue, todo o sêmen dos altares desses demônios em nome de Jesus. Recebo a pureza e a santificação pelo sangue de Jesus. Restauro um portal de adoração ao Senhor, de santidade ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renuncio a toda a contaminação, todo o distúrbio de consciência e epilepsia, tudo que vem através de Lilith. Eu renuncio isso sobre a minha vida e família. Peço perdão pelos sacrifícios de crianças, através de abortos, abusos sexuais de crianças, pedofilia, incesto, Senhor, e outros pecados cometidos com as crianças. Em nome de Jesus, eu saio e retiro a minha família de todo o encantamento do trono de Lilith e da influência do obelisco na minha cidade, no meu país, e nos coloco debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, eu rejeito as influências da rainha do céu, seja Astarte pela sedução sexual, pecados morais da carne, seja Atena pela sabedoria terrena e demoníaca, seja Lilith pela rainha da magia e sedução idólatra. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Rejeito e recebo, Senhor, a santidade, a sabedoria de Deus e a adoração ao Senhor Deus de Israel. Andar em aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, rejeito toda a influência do sistema babilônico no poder governamental, político e religioso. Tudo que traz pensamentos distorcidos, que quer estabelecer um bezerro de ouro através da idolatria, religiosidade e apostasia, eu rejeito no meu país, em nome de Jesus. Senhor, toda a magia, toda a destruição e desse engano, desse trono, agora reduzida a nada, pois permanecemos em Cristo, a videira verdadeira, o autor e consumador da nossa fé, Yeshua HaMashiach, Sheira Baraka. Ah, Senhor, nós permanecemos em Cristo, a nossa videira verdadeira. Agora, em nome de Jesus, decretamos que se quebre todo encantamento de câncer, toda a magia de Lilith, seu poder seja quebrado na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, em todo o meu campo de ação, no meu país. Seus altares de Lilith sejam contaminados e percam a efetividade. Em nome de Jesus, declaramos ao mundo espiritual que nós e a nossa descendência, nós estamos no portal da videira verdadeira. Declaro que a nova geração não será seduzida e nem morta pelo engano das trevas. Conhecerá o Senhor, o Redentor, e o servirá em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque rejeitamos o trono de Lilith, rejeitamos o medo, pavor, pânico, rejeitamos pesadelos, insônia, depressão. Em nome de Jesus, rejeitamos melancolia, bipolaridade, espíritos noturnos, do terror noturno. Pedimos perdão pelos pecados e nos livramos disso, nós e a nossa geração, Senhor. Declaramos o nosso corpo, alma e espírito ligado contigo, Pai, na santificação pelo sangue de Jesus. Apaga, Senhor, as marcas, Senhor, dos pecados, do nosso espírito, alma e corpo, da nossa família, Senhor. E nos traga a mente de Cristo, Pai. Apaga, Senhor, as marcas de iniquidade da nossa nação, Senhor, e traga, Pai,
a tua bênção sobre nós, Senhor. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, nós te glorificamos, declaramos que o Senhor é Deus poderoso, glorioso, maravilhoso, declaramos que o Senhor é Deus que por nós executa, declaramos que o Senhor é bênção na nossa vida, e nós entramos pelo portal da terra prometida, entramos pelo portal de sabermos quem somos e cumprirmos o nosso chamado, a nossa família, a nossa geração serão santas ao Senhor. Nós obedeceremos a tua palavra, Pai, e seguiremos em vitória com Cristo, Senhor. É o que declaramos sobre nós, Pai. É o que profetizamos nesse mês de Tammuz e recebemos a tua bênção nesse mês. Fechamos os portais malignos e entramos no portal de bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga aí, glória a Deus e aleluia. Aleluia e glória a Deus. Amém. Entrega a palavra para a apóstola Lamar.